A primeira vez que eu fui no psiquiatra, ele conversou muito comigo, porque eu acho que ele desconfiou. Eu cheguei lá, né? Eu já tinha tido síndrome de pânico lá atrás. Eu cheguei lá, doutor. Eu tô sentindo as coisas ruins. Acho que eu tô com síndrome de pânico e ansiedade. Olha, passe fluxo e eu tô com síndrome de pânico e ansiedade. Bem assim, bem isso. Lá, cheguei ele já, né? Eu não queria dar trabalho ao psiquiatra. Eu vi digo, ele vai atender um monte de gente, eu vou dar trabalho a ele não. Vou logo dizer ele o que é que eu quero. O que é que eu tô e o que é que eu quero. Que eu já tinha tido pânico, né? Uns anos atrás. Eu disse assim, ó, eu tô com síndrome de pânico, ansiedade. E o senhor pode passar fluoxetina e clonazepam pra mim que fica bonzinho. Fico boazinha. Fico boazinha. Aí ele lá sentado, né? Na época da pandemia. Aí ele falou, tira a máscara um pouquinho que eu quero ver você. Eu não tô nem sabendo com quem eu tô conversando. Eu fico meio incomodado. Tá conversando com um paciente, eu acho que ele quer olhar, sabe? Ele quer ver você verbalizando as coisas, sabe? Aí eu digo, não, doutor, o senhor é velho. Quase que eu dizia isso, o senhor é velho, o senhor vai morrer se pegar comigo. Ele com máscara, ele disse, não, pode tirar, eu tô com máscara. Pode tirar. Aí eu tirei a máscara e disse, pronto, vamos conversar agora, assim, me conta. Quer dizer que já tá consultada, você já se consultou, não foi? Aí eu disse assim, como assim? Já, doutor, você já sabe o que é que você precisa e tá tudo certo, né? Aí você, tá vendo, facilitou, porque eu não vou ficar, né, tomando seu tempo, empanhando o seu tempo ali, atrapalhando, né, as pessoas ali querem ser atendidas logo. Ele falou, é mesmo, pronto, é. Oi, resolveu tudo já. Vou passar fluoxetina com clonazepam pra você ir embora. Não é isso? Eu falei, doutor, pronto isso. Eu achando que o doutor era doido igual eu. E aí eu pensei, e aí ele falou, sim, mas antes de eu passar o fluoxetina e o clonazepam, vamos conversar um pouquinho, né? Aí, nossa, gente, ele passou uma hora conversando comigo. Tinha vezes que ele perguntava. Durante essa hora, a hora que a gente ficou conversando, tinha coisas que ele perguntava, acho que a mesma coisa, ele perguntou 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Tinha hora que eu no meu pensamento aqui, né? Eu tava sã, né? Eu tava sã, eu não tava doida, eu tava só com síndrome de pânico. Não é loucura, é uma coisa que dá de vez em quando você passa mal, mas quando passa você fica normal. E aí eu fiquei, meu Deus, esse doutor, acho que ele é doido, essa porra. Eu pensando sozinho, né? Esse psiquiatra é doido, eu não já disse a ele já fez essa pergunta a mim 10 vezes, meu Jesus, e o marido esperando pra gente ir embora, né? Porque ele achou que ia passar 10 minutos lá e nem que eu disse ele que eu já sabia o que eu tinha, né? Eu digo, já eu saio, que eu já sei o que eu tenho, não sei o quê. Aí o psiquiatra ficava perguntando, sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sei o que, perguntando sobre coisa da minha vida, não sei o que. E eu, e eu pensei assim, será que ele quer casar comigo? Sério. Eu digo, acho que ele se interessou por mim. Eu acho que ele quer casar, porque desse jeito nunca vi, não. Psiquiatra conversar não tá besteira, não. Porque eu já tinha me tratado com uma psiquiatra mulher, e a consulta tinha sido bem breve. E aí ele ficou conversando, e eu dizendo as coisas. Aí pronto, daqui a pouco parecia que eu era amiga dele. Comecei a contar tudo da minha vida pra ele. E ele lá escutando, olha, e não sei o que, não sei o que. E eu, doutor, não sei o que, não sei o que. E eu conversando, solta, toda soltinha, conversando, toda animada, alegrinha, conversando, mas doida pra ir embora. Doida pra dizer, doutor, você não tem o que fazer não pra ficar com essa ideia toda comigo, né? Aí depois de uma hora, ele falou pra mim lá, a- aí que ele aí que ele, porque assim, uma coisa é eu dizer pra uma pessoa que eu tô com problema, né, com psiquiatra. Por isso que eu odeio quando alguém diz que eu finjo que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu odeio, cara. Eu fico, na verdade, me dá vontade de eu matar a pessoa, me dá vontade de eu matar a pessoa. Porque eu fiquei conversando aquilo com o psiquiatra, aquelas coisas tudinhas, sabe? Aquelas loucuras. E ele falou assim, depois de uma hora ele falou, vou passar o fluoxetina e clonazepam pra você. Você se dá bem com ele, né? Aí eu disse, doutor, não tá vendo aí, né? Esse remédio. Eu disse, senhor, tá vendo? É nele mesmo. Ele falou,
E eu acho que eu disse alguma coisa que ele disse, enquanto você estava conversando, você não sabe, mas enquanto você estava conversando, eu estava te observando. Aí eu falei, oi? Ele disse, não é assim não, não se chega num escritório, no coisa do médico e diz que tá doido e quer tal remédio, tá com não sei o que, não sei o que, pede um remédio e vai-se embora não, passar uma receita não é assim não. Não funciona não, as coisas assim não. Ele falou, conversei esse tempo todinho com você. Eu disse, ai, doutor, ai, o senhor fez várias perguntas na mesma pergunta, não foi? Ele, sim. Nossa, assim, aí eu disse a ele, eu tava pensando que o senhor. Aí ele disse, pensou que eu era doido, não era? Ele respondeu em cima da pergunta. Pensou que eu era doido, não foi? Eu disse, foi, doutor, você não fica com raiva não, viu? Achei que o senhor era doido, achei. Porque eu tava dizendo, senhor, qual era o remédio que eu tomava, e o senhor fazendo a minha pergunta, tem hora que o senhor fazia a pergunta, tapeava, enrolava, ia para um canto e ia para outro, voltava para a mesma pergunta. E eu tava prestando atenção, e eu digo, meu Deus, ele é doido. Ele queria ver se eu entrava em contradição com as conversas que eu dizia. Mas, mas toda vez que ele me perguntava sobre o que eu disse no começo, sobre isso e aquilo que eu estava sentindo, eu dizia, tô sentindo isso e aquilo, doutor. E todas as vezes que ele perguntava, eu respondia a mesma coisa. Aí eu disse, ele é doido, não já disse a ele que eu tenho isso e aquilo. Mas depois que eu entendi, né, que ele estava prestando atenção no meu comportamento para ver se eu estava lá fingindo de doido, que eu descobri que o povo finge que é doido para se aposentar. Tanto que quando eu fui pro psiquiatra a primeira vez que o rapaz foi fazer meu cadastro lá, a primeira coisa que ele perguntou casada, solteira, não sei o que, casada, solteira. A primeira coisa que eu fiz. Oi. Pronto, eu pausei aqui, não sei o que eu tava dizendo mais, né? Porque eu pausei aqui um minutinho pra falar. Aí, pronto, que eu não sei mais o que eu tava dizendo, que eu não tenho mentalidade mais, os sucessinhos com as tiram minhas ideias aqui. Aí, pronto, eu só sei que ele passou o remédio, né? Ele pensou, eu acho que era sobre isso que eu tava conversando, não sei mais sobre psiquiatra, né? E ele falou, enquanto você tava conversando, eu tava te analisando, e dá pra perceber que você é muito. Eu tava muito, sabe, muito ansiosa. A ansiedade, a gente não inventa que é. Sim, lembrei o que eu tava dizendo. Quando eu fui a primeira vez que eu tive pânico, eles perguntaram, porque tem pessoas que inventam que tá com depressão e ansiedade, essas coisas, pra se aposentar, mente. Quando eu fui a primeira vez, eu já sabia desse movimento, já tinha ouvido falar. Aí quando o cara foi fazer meu negócio lá, que ele disse que só atendia se eu tivesse mal mesmo, se eu não tivesse, não ia atender não, que ali era casa de emergência. Aí quando ele perguntou assim, você é casada? Eu falei, sou casada, porque a mulher fala que é solteira, que não tem marido e que é pra pegar pensão, que trabalha. Ele perguntou, você trabalha? Eu falei, não trabalho, não faço nada, eu não faço nada. Eu já fui dizendo assim, sabe? Tipo assim, eu não faço nada, eu vivo em casa, eu não trabalho. Eu só faltei dizer pra ele assim, eu não quero pensão, não quero saber de benefício, eu não quero saber de nada. Eu quero remédio pra tomar, eu tenho um marido pra me dar comida, a casa que me deu pra lavada. Eu não careço dessas coisas, eu só faltei dizer isso. Porque eu cheguei ali desesperada, né? A primeira vez que eu tive pânico. Aí pronto. Dessa outra vez que eu fui também, eles perguntam, né? Você é casada, solteira, como é? Aí eu falei, sou casada, tem um marido, você trabalha? Eu falei, não trabalho, depende do meu marido. Mas não trabalho não é por causa da depressão, não. Da ansiedade, não. Não é por causa disso que eu não trabalho, não. Não trabalho porque eu não trabalho mesmo. Porque é tudo que eu nunca gostei de conseguir. Eu nunca quis conseguir as coisas de uma forma, sabe, legal, porque eu poderia me aposentar, que eu não era casada no papel com Laura, eu poderia dizer que era solteira, que trabalhava. E é interessante, quando eu estava na fila, as mulheres disseram, minha filha, tu é casada no papel? Eu disse, sou não.
Menina, tu diz que é solteira, menina, e tu diz que trabalha, faz faxina e não tá podendo fazer faxina. Eu digo, Maria, logo faxineira. Eu não tenho. Logo quando eu fui, eu tava mal, né? Eu digo, eu não tô nem limpando a casa. A casa tá toda suja pra lá, meu Deus. Como é que eu vou dizer que faço faxina? Eu sempre gostei de fazer faxina na minha própria casa, claro, né? Falar em faxina, eu vou falar com a minha sobrinha hoje pra fazer uma faxina nessa casa. Falei com ela. Eu não tô com vontade de fazer, eu não quero mais ser faxineira, sabe? Eu quero que alguém limpe a casa pra manter a limpeza, sabe? Pra manter a limpeza só. Mas esse negócio tá faxinando casa, eu não quero. Não quero mais. Tá limpando armário, tá limpando guarda-roupa, tá limpando geladeira. Eu não quero mais. Não quero, não tenho vontade de fazer isso. Sabe? Desde que eu cheguei aqui, que eu digo, Lauri, paga uma faxineira para limpar essa casa. E ele, vou pagar. Aí passa uns dias, a casa tá suja, eu vejo ele limpa a casa para não pagar uma faxineira, ele limpa. Ele deu limpo, menina. Aí pesquei nele, um dia desse ele lavou a geladeira, que eu disse assim, arruma uma faxineira e paga por fora para lavar a geladeira, que parece que a faxineira lavar a geladeira, você tem que pagar por fora. Aí eu disse, eu acho não, é. A não ser quando a casa é pequenininha, que você não tem muito o que fazer, né? Aí você manda pra faxineira entrar, não receber de graça, você manda ela limpar a geladeira. Há um monte de serviço. Mas aqui como a casa tem, tem quatro quartos. Quatro quartos, uma sala, cozinha, como se fosse duas cozinhas aqui, né? E banheiro, a casa com quatro quartos, só tem um banheiro, sabe? Essa casa só tem um banheiro. Aí porque eu nunca morei aqui. Se eu vou ficar morando aqui, ela vai ter um banheiro, vai ter um bocado de banheiro, cada dia desse, né? Mas isso o tempo vai dizer, né? Na verdade, eu já tô cansada, tô esgotada. Pronto, quando começa o dia, eu fico esgotada, com sono. E agora já não tô nem sabendo mais o que eu queria dizer. Mas enfim, é isso. Eu sei que o meu psiquiatra, ele tá só me deixando tomando remédio, sabe? Eu não tô mais tomando remédio, não tava mais tomando remédio regular. E eu acho que a depressão voltou de novo. Acho que eu em São Paulo, sabe? Eu vivi uma fase em São Paulo bem complicada da minha vida, assim, sabe? Bem estranha, diferente da minha vida que eu vivi durante quase 20 anos, sabe? E vivi coisas boas, claro, experiências maravilhosas de conhecer lugares que eu não sabia nem que existia, conhecer cidade que eu não sabia nem, por exemplo, conhecer a cidade de Aparecida. Aparecida do Norte, Aparecida, onde é que tem aquela santa lá. Eu não sabia nem que aquela cidade era em São Paulo, não sabia. Eu via falar nessa cidade de Aparecida, que tem a santa, né? Porque eu não sou católica, não. Mas nada contra os católicos. Eu puxo para o lado de ser cristã. Eu fui de ser cristianismo, das igrejas evangélicas. Né? Passei muitos anos na igreja, passei quase minha vida toda na igreja. Na Universal, vivi minha vida, boa parte de minha vida na Universal. Aí pronto, né? Eu não vivia no mundo, eu vivia na igreja. Então, sei lá, sabe, eu me vi, eu acho que por isso que a deprê voltou, sabe, eu me vi, meu marido decidiu separar quando eu fui para São Paulo, e eu fiquei lá, sabe o que é você ter uma estrutura, que você não se preocupa com nada, e de repente, do dia pra noite, tu te acorda e tu vai ter que se importar com tudo, porque tu não tem nada, tu não tem casa, tu não tem cama, tu não tem armário, tu não tem guarda-roupa, tu não tem mesa, tu não tem porra nenhuma, tu não tem nem onde se deitar, sabe? Tu não tem nada, tu não tem uma toalha pra tomar banho, porque eu não levei nem toalha, sabe? Eu não fui preparada pra ficar, mas eu fui com medo também de ter que ficar, porque o casamento da gente tava um inferno quando eu fui embora, né? Mas assim, nem uma toalha eu tinha, cara, de repente, do dia pra nada. A pessoa que, sabe,
eu costumo dizer que eu acho que eu tive os meus perrengues no meu casamento, mas de certa forma, eu era, de algum jeito eu era mimada. Porque só tinha eu de mulher em casa, né? Então tudo que era coisinha de mulher, tudo que isso, que aquilo, era pra mim, sempre foi pra mim, né? Porque eu era a única mulher, os filhos tudo homem, o marido homem, o neto homem e tudo homem. Então eu sempre, de alguma forma, eu fui de ter aquilo que eu queria, não sei o que, não sei o que. Apesar do casamento ser ter altos e baixos, ali viver numa montanha russa total, né? Um desmantelo às vezes, nos outra hora numa destruição, outra hora no fim dos tempos, outra hora apocalipse, outra hora tava, dava para viver. Mas assim, tanto quando eu falei para uma pessoa da família dele que a gente vivi coisas com ele, assim, umas coisas que ele nem acreditou, porque ele falou, a senhora não parecia que vocês tinham uma vida, porque a senhora tem uma vida muito boa. Falei, pois é, quem vê cara não vê coração. Só quem sabe de um casamento é quem tá dentro dele, quem tá de fora só vê as coisas boas, né? Porque eu andava com a roupinha mais arrumada, porque eu sempre gostei, eu sempre fui vaidosa, sabe? Sempre gostei da casa arrumada, de ter as coisas organizadas. Aí as pessoas achavam que eu tinha uma vida maravilhosa, sabe? A pessoa pega coisas materiais, roupa, móvel, não sei o que, o lugar que você mora e acha que você tem uma vida boa por conta daquilo, entendeu? Falei pra ele, filho, o buraco é mais embaixo, não é assim não. Mas enfim, né, tá bom. Pelo menos eu já traumatizei ele de uma vez. Que a gente não tinha um casamento bom porra nenhuma. Eu não existia casamento bom porra nenhuma. E pronto. E agora ele tá ficando mais... E agora que a gente voltou, ele tá se esforçando, né? De vez em quando ele explode. E depois ele fica calmo, depois ele explode, depois ele fica calmo. Mas ultimamente ele tá mais calmo, porque eu tô dizendo a ele que eu não tô com paciência. Tô dizendo a ele, olha, eu não tô com paciência. Toda a briga que a gente tem, eu ligo pro meu filho, compra a minha passagem. Meu filho fala, tá bom, mãe, vou comprar. Aí passa uns dias, aí eu não falo mais na passagem, né? Aí meu filho já sabe que eu não quero mais viajar. Aí a gente tem outra briga, aí eu ligo pro meu filho, olha, compra minha passagem que eu vou me embora, viu, meu filho? Olha, tô aguentando não, vou embora. Ele fala, tá bom, mãe, vou comprar. Aí eu acho que ele fica esperando eu dizer de novo, né? Porque ele fala, minha mãe, se amanhã quiser vir, ela vai ligar e compre minha passagem. Ele sabe quando eu sou incisiva, né? E aí ele fica esperando eu mandar de novo. E aí, meu filho, já comprou a passagem? Já tá tudo organizado pra mim? Como é que é? Mas eu mando ele comprar a passagem, nunca mal falo com ele. Manda ele comprar a passagem hoje. Passo uns 15 dias sem falar com ele. Aí eu acho que ele diz, ainda bem que eu não comprei. Mas assim, se chegar uma hora que eu tiver que ir embora, eu vou e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sabe? Antes de eu se separar, sabe? A gente não ter separado, pelo menos desse jeito, não. Assim, eu achava que se eu me separasse dele eu ia morrer. Porque eu acho que a minha vida toda eu vivi casada. Eu vivi casada. Eu vivi 9 anos com meu primeiro marido e ia fazer 19 anos que eu tava morando com ele quando a gente se separou. Então, assim, eu vivi quase toda a minha vida casada. Eu não sei o que é ter um namorico, ficar me pegando com alguém, depois com outro, e depois com outro, e depois com... Não dá pra mim, sabe? Não dá, não dá. E é isso, eu não sei se a gente vai viver junto por muito tempo, Deus é quem sabe. Eu, sinceramente, se eu fosse dizer pra mim mesma, olhando no espelho, Maria, tu acha que tu vai morar com Laura o resto da tua vida? Eu, olhando pra mim mesma, eu diria, não. Mas também, se a gente for separar, a gente também não vamos passar mais 10 anos pra separar, não. Vamos separar em breve. Porque eu vivi um casamento fracassado por 19 anos
para não separar. Aí agora a gente voltou, depois de 1 ano de tentativa, me chamando todo santo dia, eu voltei. Mas já me arrependi, porque com 4 dias que eu tava aqui, ele mandou eu embora de novo. Com o ciúme da minha sobrinha, porque tava aqui. Porque ele não quer ninguém aqui, não quer que eu vá pra canto nenhum, nem quer ninguém aqui. Não quer, ele quer eu na rédea curta. Né? Aí eu fico olhando assim, eu fico pensando assim, dele, graças a Deus, que eu tô numa fase da minha vida que eu vou me tratar, que eu já devia ter feito isso desde que eu cheguei, pelo menos. Eu vou me tratar, depois eu vou querer voltar pra academia, eu vou querer andar, vou querer ir pra casa da minha família, vou querer blá 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 blá. A primeira reclamação que ele chegar aqui e ele me desculhambar, eu já ligo pra John. Aí já ligo os gritos pra John, de John, compra a passagem agora e nesse instante que eu não posso me arrepender depois, amanhã me arrepender. Vai ser assim. Eu acho que casamento quando acaba não tem mais futuro não, sabe? Eu acho que não. Eu queria que não fosse assim, mas eu vejo ele falando alto, sabe? Os gritos. Quando eu vejo ele falando uns palavrões que ele gostava de chamar, eu olho assim e digo, sei não, viu? Sei lá. E é isso, tchau, vou dormir. Tô esgotada agora, eu tô como se agora tivesse anoitecido e o sono tivesse chegando. Ai, tô pra morrer, eu tô com agonia aqui de sono, gente. Tchau, tchau.